Então, hoje não reparem que no fundo tem um barulhinho de chuva, né? Porque tá chovendo por aqui. Então, a gente vai ter o sonzinho da chuva aí acompanhando a nossa live. Eu vou começar colocando aqui, então, as perguntas que eu recebi, né? Que eu recebi tanto por e-mail, das redes sociais, aqui vocês me mandaram também pelo direct. E são 8 perguntas que eu separei para essa live, mas vocês também podem colocar as perguntas que vocês tiverem para a gente ir acrescentando e conversando também, tá bom? Então a primeira pergunta é: como saber sobre a melhor região para se hospedar, né? Quando a pessoa está procurando, fazendo uma viagem, como que ela sabe, né, qual é a melhor região? Uma das formas que eu sempre recomendo, assim, é você usar o Google Hotels. Claro que existem outros sites, outras ferramentas, mas essa é uma das que você pode usar, né, assim, para você já dar uma olhadinha lá. Porque, só que tem uma dica, tá? Acesse pelo computador, não acesse pelo celular, porque as funcionalidades mudam. Então, usando o computador, você vai chegar ali numa página, numa parte em que tem a descrição do local, né? Então, você consegue saber ali, por exemplo, Miami, né? Você vai lá, vai ver lá que tem downtown, daí ele vai ter uma descrição do que tem nessa região, vai ter uma nota também para esse local, se ele é bom para os visitantes ou não. Então, você já sai com essas informações. Quais são os pontos famosos que você encontra por ali, então você consegue ver se está de acordo também com a sua pretensão de roteiro, né? Se está de acordo com aquilo que você gostaria de conhecer naquele destino. Tem também a informação de média de preço por noite, que eu acho que ajuda bastante também para você já começar a fazer as suas pesquisas. E de quebra você ainda consegue economizar com transporte, porque você vai escolher a localização ideal, né? Porque cada viagem vai ter um objetivo, vai ter momentos que você quer se hospedar mais próximo do aeroporto, porque você tá só ali de passagem, e vai ter momentos que você vai ficar mais dias. Então, o mais recomendado é sempre você se hospedar aonde você pretende passar a maior parte do tempo da sua viagem, porque isso te ajuda a economizar com transporte e também te ajuda a economizar tempo. E aí você aproveita muito mais a sua viagem, né? Ficando onde realmente mais interessa. Então, essa ferramenta do Google Hotels ajuda bastante a gente a começar a pensar sobre esse planejamento. E aí, claro, você pode pesquisar também no Trivago, no Kayak, você pode complementar essas informações, porque como eu sempre falo, né, eu não gosto de usar apenas uma fonte, eu gosto de usar pelo menos umas 3 fontes, porque aí, comparando, a gente consegue chegar a um denominador comum ali, a um resultado um pouco mais assertivo, né? Então, blogs também ajuda bastante, tendo aquela recomendação, né, de você olhar se o post tem pelo menos, né, até 1 ano, se foi feito por pessoas que estiveram lá realmente, porque isso também traz mais segurança para você, né? Isso é o que a gente quer também sempre, né? Aí a pergunta número 2 foi: meu marido não gosta de usar milhas, dá para viajar barato sem elas? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque ela é comum, né? Tem muita gente que não gosta mesmo, né, de milhas. E aí a resposta é positiva, você consegue sim viajar barato sem milhas. Até quem viu o post que eu coloquei no feed de hoje, viu lá que dá para viajar muito barato, né, sem utilizar milhas. Só que é aquela velha história, né? Se você tem várias ferramentas à tua disposição, é muito melhor você utilizar todas elas, né? Quanto mais estratégias você usar, melhor vai ser o resultado da sua viagem, né? Tanto em relação a conforto como em relação à economia. Então, eu não aconselho você abandonar a estratégia de milhas. Mas é como eu disse, né? Dá para viajar barato sem milhas, com certeza, né? Você não precisa ficar refém delas. Então, eu só recomendo que você, até tem uma live, né, que eu já deixei lá no YouTube, que fala um pouquinho sobre clube de milhas, sobre cartão de crédito. Lá você consegue ter uma noção geral, assim, né, de por onde começar e também como que funciona, né, as questões que você realmente precisa saber para multiplicar as suas milhas, né, os fundamentos. A gente já vai falar um pouquinho disso também. E aí você vai, né, aproveitando, né, tirando benefício disso também. A terceira pergunta foi: onde pesquisar avaliações de restaurantes? E essa vale tanto para quando a gente está viajando, como aqui também, né, no nosso dia a dia. Eu gosto muito, né, do TripAdvisor, e eu recomendo um também que não é tão conhecido, mas que eu acho muito legal, vocês já vão entender por quê, que é o Infatuation. Esse é bem interessante porque você consegue pesquisar por tema. Então, por exemplo, né, você está em Las Vegas, então você quer pesquisar onde jantar antes de um show em Las Vegas.
sabe? Ele dá esse tipo de recomendação. Então não é só por uma questão assim de comida mediterrânea, comida, né, contemporânea. Não, ele não vai só por essa classificação tradicional. Ele separa também de acordo com o que os viajantes analisam, né, de recomendação de acordo com o que tem na cidade. Então, é legal para você que está indo para os parques. É legal para você que está depois de compras, ou é um lugar interessante para fazer reunião de negócios, ou para encontrar amigos. Então, eu acho que complementa bastante o TripAdvisor e dá para você usar aqui também, não precisa ser só em viagens, acaba trazendo dicas bem interessantes e eu gosto de usar bastante. Então é o Infatuation, quem ainda não instalou, se quiser instalar para conhecer, né, vale a pena, eu acho que vale a pena conhecer. A quarta pergunta é: como ganhar mais milhas, né? Então, além daquelas formas que eu já comentei na última live, né, que seria você pagando o boleto, você usando o cartão de crédito que pontua mais, tentando concentrar também as suas despesas, né, no cartão de crédito, ou mesmo de débito que pontua, né, ou você usando ali bônus dos programas de fidelidade. Até ontem eu coloquei, né, uma divulgação nos stories, que saiu uma pontuação bem interessante ali para os Smiles, né? E quem está acompanhando as milhas está percebendo assim que ultimamente não está saindo promoções de bônus muito boas. Então, quando aparece, se você tiver pontos para expirar, já aproveita e transfere, porque isso prolonga, né, o prazo dos seus pontos e você consegue já ter também um bônus em cima para você viajar mais. Então, acho que vale a pena ficar de olho nisso, né? Aderir a um clube com certeza faz muita diferença, porque qual que é a questão do clube, né? Você não vai só ficar com as milhas que você está comprando todos os meses, que às vezes isso passa na cabeça, né? Mas eu vou pagar R$40 para ter, né? Vou chutar aqui um valor, tá? Vou pagar R$40 para ter um valor de 1.000 milhas por mês. No final do ano isso dá 12.000 milhas e eu gastei, né, ali uns R$480. E será que vale a pena? Será que isso daí já não é quase que uma outra passagem aérea, né? Já não estou quase comprando a passagem aérea? Eu já ouvi perguntas assim. E não, porque na verdade você não vai trabalhar só com as milhas que você está ganhando mensalmente ali, né? Comprando mensalmente. Você vai trabalhar com os bônus, né? Então você vai ter uma estratégia compartilhada, você vai ter desconto na hora de emitir passagem aérea, você vai ter outros benefícios, você vai ser um dos primeiros a saber das promoções. Você vai conseguir também, juntando aí, né, com a do cartão de crédito e com as outras estratégias que a gente já comentou, até quando você compra em loja parceira, por exemplo, você vai multiplicando e fazendo com que as milhas realmente rendam muito mais. Então, qual que é a grande questão, né, a grande sacada? É que para acumular milhas, você não pode se concentrar em apenas uma forma, não dá para você usar somente uma estratégia, né, porque isso faz com que demore muito mais. Então, quem gosta, né, de trabalhar com milhas, usa de tudo, né? E uma coisa que as pessoas fazem, né, que dá para acrescentar aí como dica, mas aí você precisa ter uma veia mais empreendedora, né, para fazer isso, comprar produtos em promoção com cartão de crédito, de preferência com aquelas parceiras que já pontuam mais. Até ontem eu recebi, por exemplo, no Ponto Frio eles estavam pagando 8 pontos por real gasto. Então você vê que é uma quantidade bem interessante. Então o que a pessoa, né, que trabalha com isso, que pensa dessa forma, faz? Ela vai lá, compra um celular, compra uma televisão, né, que esteja em promoção, e daí ela pontua no cartão de crédito e mais com a parceria dos 8 pontos e depois revende esse item. É como eu falei, né? É uma estratégia mais assim para quem quer se arriscar aí, né, de empreender. Mas não é mas é uma coisa assim interessante também para quem procura mais formas, né, de multiplicar suas milhas, né, de ganhar mais milhas. Tem gente que faz renda extra com milha, acho que até já comentei isso por aqui. Giane, é Infatuation, eu já coloquei, acho que aí para você, dá uma olhadinha. Então, eu acho que milhas é um universo, assim, que tem muitos detalhes e que vale a pena a gente se aprofundar, porque sempre dá para extrair maneiras da gente ganhar mais. Tem gente que faz, que
Imagina, tem gente que faz estratégia até de comprar, né, para os amigos, né? Ah, deixa que eu passo sua viagem no cartão de crédito, né? Claro que com alguém de confiança, porque depois a pessoa tem que pagar para você. Mas eu já vi isso também, né, de pessoas que disponibilizam ali, né? E ambas as partes acabam saindo na vantagem, né? A pessoa que fez lá, passou no cartão de crédito, ganha pontos. E o outro, né, de repente não tem um cartão de crédito ou não quer utilizar, e aí teve a vantagem, né, de ter de poder jogar para frente um valor que, né, que é parcelado ou mesmo que é à vista e ganhou um prazo a mais do que o boleto. Então são estratégias, né, são formas que dá pra gente pensar aí em complementar. A quinta pergunta foi: sempre devo fazer o visto antes de comprar as passagens aéreas? E isso eu achei bem interessante, porque é uma visão realmente comum, né, que a gente tem por causa dos Estados Unidos, porque lá a gente tem essa recomendação, né, que como o visto ele pode não ser liberado, né, tem uma chance muito alta. Então eles sempre falam: não compre nada, nem passagem aérea, nem né, não reserve hospedagem, nada antes do visto. Só que, olha que interessante, né? Se você for para o Japão, a situação é outra, né? Para você ter o visto, você precisa apresentar as passagens compradas. Vai contra a nossa lógica, né? Então, dependendo do que o país recomenda, né? Você tem que fazer uma coisa ou outra. E por isso que é tão importante a gente olhar todos os detalhes no planejamento da viagem, para não se surpreender, porque às vezes você recebe lá, né, uma promoção para um destino e depois vai descobrir que você não podia ter comprado sem ter o visto por causa do alto risco de não ser aceito. E aonde a gente vê essas informações? Eu gosto, né, até já recomendei por aqui também, do site do Portal Consular do Itamaraty. É só você digitar no Google Portal Consular, que já aparece ali, daí você clica em seu destino, coloca qual é o destino que você quer consultar. Ali aparecem informações atualizadas, porque muitas vezes a gente está pesquisando em blogs e os blogs, eles colocam ali em uma determinada data, mas as coisas podem mudar. Então não dá pra gente ficar só pesquisando nos blogs, a gente precisa também ter uma fonte um pouco mais confiável, né? E no sentido de atualizada mesmo, né? Então você vai atrás desse portal e você consegue descobrir não só informações sobre visto, você vai descobrir outras coisas também que são muito interessantes, até para você não se colocar em risco, né? Digamos, você quer ir para um destino, o México, por exemplo, né? Esses tempos eu estava com uma viagem programada para Los Angeles e eu ia fazer um stopover no México, ia ficar uns 2 dias por ali. Aí o que eu fiz? Eu entrei no Portal Consular para ver como que tava as recomendações e me surpreendeu, assim, porque lá você vai encontrar desde as regiões que são, né, zonas de perigo, né, que você deve evitar. Então tem informações que são muito úteis para o turista. Eles colocam também o grau de recomendação, né, viaje com cautela ou de preferência não viaje. Eles são bem explícitos, eles colocam exatamente o que você precisa saber e que realmente a gente deve saber, né, antes de viajar, para a gente não se colocar em perigo. Então eu acho que esse é um portal para a gente salvar aí nos favoritos e acessar sempre, porque vale muito a pena. A sexta pergunta é: como saber se uma promoção de bônus está valendo a pena? Voltando a falar de milhas agora, né? É sempre muito complicado, a gente não sabe como vai ficar no futuro, né? Então o que a gente faz? A gente analisa o histórico, né? Dá uma olhadinha no passado. Então eu sempre recomendo entrar ali no site mesmo do programa de fidelidade, porque lá você encontra as últimas promoções. E aí você vai ter uma noção, assim, de como que tem sido, né? Eles têm, a maioria tá pontuando ali 70%, 80%. Então se surgir uma coisa maior do que isso, você sabe que você vai ter conseguido uma promoção melhor, pelo menos, né, do que as anteriores. E da mesma forma o contrário, né? Se surgir uma promoção muito baixa e você não tiver pressa, aí vale a pena você esperar um pouquinho para você conseguir uma promoção melhor. Sempre lembrando que tem aquela questão, né, da gente pensar no clube de milhas sempre associado com nosso planejamento de viagem, para a gente não correr o risco também, né, de assinar um clube, ou mesmo, né, só de transferir para um programa de fidelidade que a gente não vai usar num horizonte próximo e aí as milhas vão acabar expirando. Então não é vantagem, né? Não dá pra gente só pensar no bônus sem pensar na nossa estratégia de viagem. Então essa é uma recomendação também, né, para saber se aquela promoção de bônus está realmente valendo a pena ou não. Então é o histórico e a tua estratégia de viagem.
A sétima pergunta é: eu tenho medo de viajar por conta, né? Então, uma pessoa que me procurou que tem o hábito de viajar com agência, mas ela tá querendo começar a viajar por conta. E aí, o que eu recomendo, assim? Eu falo muito do que eu fiz, né? Quando eu comecei, né, há muitos anos a viajar por conta, eu tinha também aquela insegurança de, como é que eu vou fazer, né? Porque você tem, naquela época, né, que eu tinha, ainda mais que não tinha tanta informação, assim, né, tanto acesso à internet, eu tinha muita dúvida, assim, do que eu ia fazer no destino, né? Como é que ia ser a questão de segurança, a questão da língua, a questão também, né, de encontrar as atrações, como que eu ia organizar a minha viagem. E o que eu fiz, né, e que eu acho que vale muito a pena mesmo nos dias de hoje, é você começar aos poucos, né? Então você vai de carro para uma cidade próxima. Então foi o que eu fiz, né? Eu moro em Curitiba, então a primeira viagem que eu fiz por conta foi para Gramado. Então eu fui de carro até lá, eu organizei toda a viagem sozinha, mas pelo menos assim, foi uma cidade só, foi a uma distância de carro, né? Eu não precisei usar passagem aérea, nada disso. E um hotel só, sabe? Foi uma programação simples. Então eu comecei assim. Daí na sequência, ganhando confiança, eu fui para Foz do Iguaçu, porque daí eu já precisei, né, do avião e tal. Então eu fui aumentando a complexidade das minhas viagens. E aí a primeira viagem internacional que eu fiz foi para o Chile, e lá eu já fiz também totalmente por conta, consegui resolver os passeios, as atrações. Na época eu reservei receptivo, não aluguei carro porque eu ainda não me sentia segura, né? E assim foi indo, depois nos Estados Unidos, aí lá já aluguei o carro, sabe? Então a questão é muito a gente não se forçar a fazer aquilo que a gente não se sente à vontade. Eu acho que não é por aí, até porque férias é para ser, né, prazeroso, relaxante. Então a gente tem que sentir aquilo que a gente está disposto, né, aquilo que vai fazer bem pra gente nesse momento, que a gente vai se sentir confortável, e aquilo que tem que ficar para depois. Mas o que não dá é para deixar, ficar adiando os planos, né? A gente tem que começar e fazer um processo gradativo, fazer isso aos poucos, porque senão a gente nunca faz, né? Se a gente deixar o medo dominar, a gente não faz nada, né? Então não dá para fazer assim. A gente tem que dar um passo por vez. Então essa seria, né, a minha recomendação. E claro, né, se você quer também fazer passeios, né, como eu falei lá do receptivo no Chile, você não precisa necessariamente contratar uma agência. Você pode procurar sites como o Get Your Guide, o Tivitatis, o Viator, que são 3 sites, né, que são bem confiáveis, que você pode contratar ali opções de passeios. Tem várias, você consegue comparar preço dentro das plataformas. E você customiza a sua viagem, personaliza ela de um jeito mais tranquilo para você, né, que quer um guia, que não quer só, né, percorrer as atrações por conta, sem você gastar tanto, porque aí você escolhe os dias da sua viagem que você vai ter esse acompanhamento, né, e aqueles dias livres que você já teria mesmo com a agência, né, você aí fica por conta e faz aí um passeio próximo ali do hotel. Já escolhe um hotel também que fique bem localizado, que você não dependa tanto de meios de transporte, porque isso te ajuda também a você diminuir, né, a complexidade da sua viagem, porque é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. Você desce do hotel e fica ali a pé já numa região que tem muito o que fazer, então você já preenche o seu dia também, né? E eu recomendo, assim, se você quer viajar para fora, né, e você nunca viajou por conta, e você tem medo da barreira linguística, né, da questão, assim, né, você não fala outra língua, procure grandes centros turísticos, né, que você possa não depender tanto, né, dessa comunicação, assim, por exemplo, né, Nova York é um lugar que eu acho bem bacana, porque apesar de ser nos Estados Unidos, é uma cidade tão turística, que tem gente de todo mundo, que quando você chega lá, você tem muitas vantagens, né, você tem a vantagem de que você pode fazer grande parte da cidade a pé, se você escolher uma localização estratégica. Você tem no hotel, geralmente, né, acho que quase todos têm um falante ali de um portunhol, né, alguma ali, né, uma forma que você vai conseguir entender. Até português mesmo você encontra. Aliás, a última vez que eu fui era só brasileiro por todo lado, então assim, nem parecia, sabe, que era uma cidade, né, nos Estados Unidos. Então você encontra facilidade de comunicação em todos os lugares. Você pode concentrar também, né, as suas dúvidas dentro do hotel, por questão de segurança e também por essa questão da língua, e você leva aí o City Pass já comprado, porque isso é uma mão na roda, assim, você chega na cidade e você só apresenta, né, nas atrações, você nem precisa muita comunicação, e ali você já
né, consegue aproveitar bem a sua viagem, conhecer muitas coisas. Outra vantagem de Nova York, né? Você tem as ruas, elas são todas numeradas, então é praticamente impossível você se perder. Isso também é uma coisa que ajuda muito, né, na questão da pessoa se sentir segura. Então é fácil se deslocar. Quando eu fui, eu fiquei ali, sabe aquela escadaria vermelha que tem ali na Times Square? Eu fiquei na quadra daquela escadaria. Então, para mim, aquela região ali foi excelente, porque eu consegui fazer o cruzeiro para a Estátua da Liberdade, né, era uma distância curta ali. Eu estava perto também do Columbus Circle, do Empire State, então eu estava conseguindo, né, eu consegui conhecer quase todos os pontos ali, até do Central Park também, uma região bem próxima. Então foi uma região muito estratégica, eu não usei transporte, né, ainda teve essas outras vantagens aí que eu acho que vale muito para quem tem essa preocupação com a barreira da língua, né? Procure cidades assim, que tenham que recebam muitos turistas, que você não precise depender tanto de meios de transporte para você não aumentar muito a complexidade da sua viagem. Não que você não possa, tá? Eu não tô dizendo que quem, né, tem medo da língua não pode pegar um meio de transporte na sua cidade, né? Pode, só que eu acho que ajuda a facilitar um pouco se você tá fazendo uma viagem pela primeira vez, por exemplo, né? Isso, tem boa dica também, né, Valquíria? Metrô é muito barato lá. Tem possibilidade de comprar o cartão ilimitado por período, bem lembrado. Então tem tantas coisas assim, né? Então para quem quer pegar o metrô, por exemplo, lá tem essa vantagem. Não tem só Nova York, né? Eu só citei ela aqui porque foi a que me ocorreu agora, mas tem muitas outras cidades pelo mundo que você consegue ter essa mesma facilidade para você dar um primeiro passo, né? Conhecer ali e não se sentir tão desconfortável em fazer uma viagem por conta pela primeira vez. Aqui na América do Sul, mais fácil ainda, né? Se você for para Buenos Aires, né? Tem vários destinos aqui na América do Sul que são bem em conta, ainda mais agora, né? Com a alta do dólar, e que propiciam essa segurança, assim, para quem tá viajando pela primeira vez, porque a língua não é tão, né? Não tem uma barreira da língua tão grande assim. E a 8ª pergunta foi: onde encontrar dicas de roteiro? Bom, dica de roteiro, além dos blogs, né, além daqueles meios que a gente já costuma utilizar, tem também dentro do Google Hotels, né? Quando você clica em o que fazer, você vai surgir para você ali algumas informações sobre quais são as principais atrações naquele destino. Dá para pesquisar também por interesse. Então você encontra lá informações, por exemplo, de atrações que envolvem atividades ao ar livre, museus, para crianças, né? Então quem viaja em família está sempre procurando atividades, né, que envolvam as crianças também, então lá você encontra. Tem também roteiros sugeridos por quantidade de dias, e isso eu acho bem legal, porque quando você está pesquisando para ir para um destino pela primeira vez, sempre surge essa dúvida, né? Quantos dias é suficiente para conhecer essa cidade? Então ali você tem um recurso a mais que pode te ajudar a entender quantos dias você vai precisar. E tudo baseado em visitas reais, né? São os viajantes que alimentam ali, então você consegue saber de forma até atualizada, né, como que está funcionando. Outra dica é você procurar também os sites especializados, né? Você procurar blogs que são especializados naquele destino, de pessoas que morem no local, porque aí sempre está tendo, né, uma atualização e informações mais completas que vêm a partir do olhar de alguém que é local, né? Que não passeou por lá só uma vez. Porque quando a gente viaja, né, para um destino, pode ver, conforme a gente vai conversando com as pessoas, cada um tem uma impressão sobre aquele lugar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e volta com experiências completamente diferentes. Então o post, né, de um viajante, ele vai ser diferente do post de alguém que mora. Então, não que não seja bom ou não tenha valor, até porque eu escrevo também posts sobre as minhas viagens, né? Mas eu acho que complementa, sabe? Eu acho que vale a pena você usar mais de uma fonte para você não ficar só com uma informação, né? Só com uma perspectiva sobre aquele lugar. Eu esqueci de falar também, né, que para atrações você pode usar também a área de atrações ali, de experiências do Airbnb. Né, a gente até esquece de falar, mas na plataforma tem várias indicações também que são bem interessantes para você fazer, né, ter experiências bem até inusitadas, né, coisas diferentes. Por exemplo, esses dias eu estava olhando lá, tinha uma experiência assim, para quem já foi para Paris e quer fazer uma coisa diferente, de repente está voltando com os filhos,
tinha uma experiência que era um caça ao tesouro dentro do Louvre, sabe? Então eu achei super legal, porque os pais podiam conhecer, né, podiam visitar o Louvre, mas ao mesmo tempo as crianças eram envolvidas na experiência e isso ajudava também a evitar aqueles problemas, né, da criança querer ir embora, de não querer ficar ali, né, de atrapalhar a visita, né, dos pais. Então eu achei interessante porque é uma forma criativa, né, e sai também daquele padrão, né, que a gente está acostumado, né, de atrações, visitar a Torre Eiffel, para na frente da torre, tira uma foto, né, não fica só naquele comum e você consegue preencher o seu tempo de uma forma bem legal, assim, bem diferente. E a princípio é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito legal trocar aqui experiências e trazer dicas também, né? Um beijo, até depois!